Olá, bom dia. E o dia? São 7h13 da manhã, 7h13 da manhã do dia 21 de junho de 2023. É uma quarta-feira. E como nós devemos, de fato, continuar dentro desse ambiente que não é tão simples a gente estar. Deus, então me disse, põe os dentes para quarar, coloque a sua vida no lagar, deixe o meu filho de te cuidar como uvas perfeitas para o vinho ele ofertar. Claro que bom dia a gente sempre costuma dar. A questão é você saber. Sim, você saber o momento certo. Sim, de almoçar. Imagine só o divino me convidar para eu na mesa sentar. Eu chegando no horário que ele esteve a marcar, digo bom dia. Sim, porque eu ainda não estive na mesa sentar, ainda não estive a degustar a beleza, sim, daquilo que com toda certeza ele iria me dar. Assim eu estava a imaginar. A questão é que eu entrei devagar, estranhei o pouco de coisa que havia no lugar. Santo Deus, fiquei procurando o mesmo lugar para eu sentar. Não estive a encontrar. Procurei uma mesa, sim, onde o banquete iria se dar. Puxa, não havia mesa lá. Olhei um cantinho aqui, outro cantinho acolá e não vi móveis no lugar. Santo, era mesmo de estranhar. Mas ele me convidou para estar lá. Deveria ter alguma coisa no lugar. Sim, com fome eu comecei a ficar. Então ele me disse para eu a porta atravessar. Santo, fiquei pensando, não, deve ter de fato alguma coisa maravilhosa para eu de fato. Atravessei a porta, vi um fogareiro assim, nem fogo, mas o jeitinho que a coisa estava ali, prontinha. Falei, não, deve ser alguma coisa que a gente deve degustar de uma maneira que tem que ser assim, na mesma hora, colocar para cozinhar. Ele então me disse para eu sentar. Olhei, não vi bem assim, um lugar confortável. Ele havia mesmo, era uma espécie de banquinho. Eu até desejei reclamar, mas a gentileza era tanta, que eu sentei devagar. Aí ele começou graveto, catar. Catava, trazia aqui, pai, arrumando, e eu nada de ver comida chegar, e ele arrumava, arrumava. Depois pegou uma espécie de tábua, ali começou a ajeitar e coisa e tal, e eu nada, e eu fiquei, santo Deus, eu vou beber água. Aí, ali tudo, a observar, vi um passarinho. Vi um passarinho, de fato, com um raminho de oliveira chegar. Na tábua, esteve a pousar, depositou um raminho de oliveira lá. Tantos outros passarinhos começaram a chegar. Cada um a depositar aquilo que cada um esteve a desejar. Até semente de machixe eu vi de fato passarinho colocar. De repente a tábua parecia não haver mais lugar.
E mesmo assim, passarinho chegando, e o divino ali, parecia mesmo que estava um banquete preparando, e eu ali apenas observando. Puxa vida, eu fiquei a pensar, por que que o divino esteve a me convidar para estar naquele lugar? Eu jamais poderia mesmo imaginar que eu poderia gostar, sim, de semente de oliveira, da forma como ela estava ali a me dar. Imagine se eu iria gostar mesmo de num quintal estar sem nenhum conforto e eu mesma ter que aprender a fogo preparar e aceitar o que um passarinho aqui e outro acolá iria de fato me dar. Em troca, em troca de coisas que eu com toda certeza poderia pesar como de muito valor. Sim, porque os móveis que começaram a chegar na casa que o divino esteve a edificar, eram baús. Baús e baús ali. Todas as vezes que ele saía e que esteve a voltar, trazia baú, baú, com coisa, pano e mais pano, pano e mais pano. E passou a ser rotina, gente buscar pano, pano naquele lugar. Em troca, quantas coisas boas aquelas pessoas foram capazes de me dar. Só porque eu tinha o quê? Pano. Pano que caro esteve a custar, mas muito mais serventia, com toda certeza, os panos teriam para cada um que ali esteve de fato a buscar. Com o tempo, eu passei a me acostumar, sim, e entendi de fato, porque Deus me convidou para estar no lagar. Ser uma uvinha azeda, azeda, muitas vezes de amargar, mas que o divino soube mesmo transformar, transformar num vinho, num vinho capaz, sim, uma gotinha de vinho capaz daquele fogo alimentar, sem deixar em nenhum momento aquele fogo apagar, já que o fogareiro não foi o divino quem esteve mesmo a acender, foi o próprio Deus que me disse que eu seria capaz de fazer, aceitando, aceitando aquilo que o divino tinha para oferecer. Com toda certeza, muito saber, muito saber. E saber, saber a gente não precisa comer. Saber a gente só precisa mesmo aprender. E com cada um que foi alguma coisa me oferecer, com toda certeza cada um soube me trazer muito saber, muito saber. E daquela forma eu passei a viver. Compreendi mesmo o quão importante é a gente ter alguma coisa para oferecer. É verdade que eu tinha apenas pano, mas aquelas pessoas necessitavam daquilo que eu tinha para oferecer. Assim como eu necessitava mesmo de aprender outras coisas do mundo que eu jamais teria uma oportunidade de viver se o divino não fosse me oferecer aquela casa. Sim, com aquilo que eu tinha
enquanto objeto de valor, que praticamente nada me custou. E o dinheiro por ali mesmo ficou. Eu tenho mesmo, eu tenho mesmo que concordar. Sim, não foi fácil. Não foi fácil aceitar o que o divino tinha para me dar. Não sendo eu videira no lugar, eu não poderia mesmo uva virar, mas Deus poderia me dar uma oportunidade. Sendo figueira no lugar, de para o outro lado passar e compreender, sim, o que era mesmo o direito de cada um pensar, com os elementos que cada um estava a carregar. A minha seiva de cunho particular, eu não precisava mesmo por ali espalhar, não precisava a seiva para ninguém dar. Eu só precisava mesmo estar no lugar como uma ovinha disposta mesmo a aceitar a sabedoria que cada um tinha para me dar. Porque a minha própria sabedoria eu saberia, de fato, para mim mesma usar. Teria o entendimento do que era mesmo casar. Sim, cada um tendo algo para dar. E se cada um tem algo para dar, compreendi que jamais as pessoas poderiam mesmo me tirar aquilo que Deus me deu a oportunidade de vivenciar. Quando o divino foi me encontrar ali no porto que eu estava a chegar, sem nenhuma perspectiva de ali ficar, muito menos de ali gostar, sem perspectiva nenhuma de poder me relacionar com alguém daquele lugar, trancada com toda certeza eu iria ficar. Pelo menos era o meu pensar. Mas como pensar a gente não pode mesmo aprisionar, aceitei mesmo o raminho de oliveira que o passarinho esteve a colocar na mesa que o divino esteve a preparar. O banquete familiar. É verdade, com a semente de maxixe, também um passarinho meio aqui esteve de fato a colocar, e uma machichada, sabe como é que é? De algum modo, eu tive que preparar. Mas isso não tirou de mim, o direito de aqui estar. E ainda que eu tenha aceitado do mesmo jeito, ser machixe no lugar, nesse lugar. Por quê? Porque mesmo não aceitar ser esse bichinho de rabo e deixar toda a sabedoria me alcançar. Assim eu posso estar no lagar, conforme o divino me solicitar, como eu posso estar vivendo vida familiar, sendo esse bichinho de rabo, um machixe, que muitas vezes eu peguei para brincar no quintal familiar.
eu reconheço que eu não poderia ter mesmo um outro lugar melhor para morar. Ali era de fato o melhor lugar para eu estar. Porque antes de qualquer infame, a minha vida querer tirar, antes de qualquer infame, querer a minha biografia, ali, assinar, Deus esteve no lugar. A semente de machixe ele esteve a plantar. E me disse que eu poderia mesmo a minha vida levar com toda a dignidade. Com toda a dignidade. Que eu sempre fui capaz de carregar, independente do lugar, de videira ou figueira. Sim, a roupa que a gente pode, de fato, usar respeitando a casa que a gente vai entrar, mesmo sabendo que a gente tem uma estrutura de vida para carregar, a gente não pode mesmo descartar o que o outro tem na simplicidade de um lar para nos ofertar. Assim, talvez, muitas vezes, alguém, ou alguns, ou outros, ou tantos, pode até não compreender mesmo, porque eu nunca costumo falar, sim, do diploma que aqui eu estive a tirar, sim, como assistente social. Imagine se esse diploma eu poderia ofertar para aquelas pessoas daquele lugar, sim, onde o divino esteve a casa a edificar. Esse diploma não serviria para nada naquele lugar. Nada. A língua deles eu jamais iria falar. Então, de que me serviria, de fato, falar que eu aqui estive a estudar na Universidade Católica? Que eu tirei, de fato, diploma curricular e até mesmo estive a gostar, sim, de compartilhar ali aquele ambiente e que plantei mesmo amizade, que estive mesmo a carregar e a guardar pelas dificuldades. Mas a importância mesmo, de tudo que aqui eu estive, mesmo a realizar, foi poder na Palmeiras brincar. O resto tudo eu posso deixar. Eu não preciso de nenhum tipo de conhecimento desse lugar. Não, porque de fato isso não vem importar, não. Conhecimento de sobra. Um dia, eu tive mesmo que carregar. Tanto conhecimento, era tanto conhecimento que eu tinha. Imagine se eu somar o conhecimento de cá com o conhecimento de lá. Sim, de lá a lá. Imagine de fato a trabalheira que era tanto conhecimento a carregar. Por que eu iria de fato o meu corpo pesar com conhecimento que eu posso mesmo ali descartar? Nunca tive a oportunidade de brincar, nem sabia o que era ter infância. Eu nem sabia o que era de fato o direito de pegar um único brinquedo para, pelo menos na mão, palpar. Jamais.
sim, considerando, de fato, o espelho que o divino esteve a me dar para eu ter passado. Não que os infames quiseram me dar, mas aquele que era a minha seiva particular, o meu tutano, o que o osso estava a carregar. Portanto, falar de curso universitário que aqui eu esteve, de fato, a conquistar, isso só iria mesmo era me prejudicar. Eu deixei tudo isso para lá, só para ter o direito de poder me lembrar apenas da infância. Daquela fase que eu nunca pude mesmo nem sequer perto chegar. Nem sequer eu tinha direito de ver criança brincar. Eu só pude conviver com os adultos daquele lugar. Sim, onde o passado costuma me levar. Ali, casadinho, sabe como é que é? Nunca pude nem sequer com uma criança sentar para um dedo de prosa. Nada mais esteve a importar. Nada mais. Nesse lugar. Só a infância. Só aquela fase áurea. De você de fato poder brincar. De você poder gargalhar. De você de fato sentar na rua. E ver de fato gente passar, gente passar, gente passar, gente passar. De você poder ficar sentado naquele muro sem nada realizar e ver a madrugada entrar. Você sentada ali. Sim, vendo a boate lá tocar. Que coisa maravilhosa. Sem ninguém de fato me chamar. Sem ninguém de fato trazer conhecimento. E você ali. Santo Deus. Nada mais importante do que você poder entrar na casa de gente para brincar. Santo, que coisa maravilhosa. Você poder de fato ir para o rio. É verdade, chorar com medo de vaca que ia passar. Mas e daí eu podia estar lá. Eu chorava para voltar. Então a importância de aqui estar é ser pé de machixe. Semente. Aquele machixinho pequeno. Que muito teve que lutar. Sim. Para você ter direito a ter rabo. E feito cachorro poder abanar. Todas as vezes que as crianças me chamavam para brincar, quantos amigos eu posso encontrar no cemitério daquele lugar? Quantas pessoas me deram a oportunidade de brincar? Por que eu vou de fato me apegar a penduricalho que não vai nada me acrescentar? Eu posso com qualquer um ali estar, em condições de igualdade. Eu sou apenas, de fato, uma criança. Uma criança que pode, de fato, ali, na farmácia, entrar, na loja de Maria, uma coisa e outra buscar, correr na padaria, sim, de seu João Queiroz, para pão comprar, poder entrar no supermercado de seu Rosalvo e ver aquela risada bonita. Eu posso tudo isso hoje ainda realizar. E faço questão de voltar. E com cada um eu me encontrar. Dentro das possibilidades de vida que Deus esteve a me dar. Quando eu aceitei mesmo ser machixe nesse lugar. Algo tão assim. Muitos nem costumam gostar. Machixe lá, oxe, nasce em qualquer lugar, basta passarinho de fato desejar. Mas o mesmo passarinho que trouxe no biquinho ali a sementinha de oliveira para na mesinha, assim que o divino esteve a preparar uma tábua ali no cantinho. Esse mesmo passarinho trouxe a semente de machixe e disse:
Aí está o banquete que eu posso, de fato, lhe ofertar. Não deixe mesmo nada lhe tirar o direito de ter infância. Por mais difícil que seja você se lembrar de todas as dores do lugar que você vai carregar, porque você sabe que quando a semente ali germinar, machixe você virar, você sabe que o rabo vai lhe ligar a todos aqueles que fizeram questão de lhe humilhar, onde a semente de oliveira esteve a lhe colocar. Ainda assim você pode brincar. Ainda assim você pode mesmo desfrutar do lagar, daquele ambiente perfeito que Painho esteve a preparar só para você estar. E quando, de fato, a palma de Painho chegar para lhe tirar de lá, não tenha medo. Não tenha medo de carregar todas as lembranças que você desejar. Porque o trevo de 4 folhas vai lhe visitar. A morte vai se apresentar. A sua memória você vai descartar. Mas a infância, Maria de Cássia, você é capaz de deixar tutano ela virar e vai fazer parte dessa pessoa que aqui está. Assim com a família você vai poder estar. A família, Maria de Cássia, que você com toda certeza nem vai poder mesmo enterrar, porque você não vai poder, de fato, voltar da forma como você vai desejar. Você vai deixar o seu coração sangrar, todo o sangue derramar, feito a uvinha no lagar. Mas a semente de machixe, Maria de Cássia, você vai buscar. No cemitério você vai entrar e com cada ente familiar você vai poder estar. Mas é com a verdade. Com a verdade. Essa verdade, Maria de Cássia, sempre esteve a lhe acompanhar. O morto você sempre esteve a caminhar. Você sabe que foi difícil você ter infância no lugar, com tanto de morto que você era capaz de enxergar. E se você, Maria de Cássia, foi capaz de em Painho confiar, e ainda assim você foi capaz de brincar, porque você não é capaz de adulta virar, ser criancinha no lugar e com qualquer um você conversar. Mortos sempre vão lhe acompanhar. Faz parte do seu universo particular. E os ditos vivos do lugar, Maria de Cássia, você vai saber com cada um lidar, mas é considerando sempre 100% dessa que aí está. 24 horas lá, 24 horas cá e 6 horas de vida particular, onde você vai saber administrar. É esse o mundo que eu tenho para lidar. É só, de fato, aqui você assinar. O meu nome eu já coloquei.
eu tenho certeza que você vai, o seu nome, casar de forma perfeita com o meu nesse lugar. E se assim, você desejar realizar, você nunca vai duvidar que é o Santo Sudário. Que é o Santo Sudário que você está de fato a usar. Puxa vida. Imagine você de fato ver ali aquela assinatura perfeita, com alguém lhe dizendo que você é capaz de seu próprio nome ali colocar e que vai casar de forma perfeita, e o Santo Sudário em mim vai estar, com toda a vida que aquele esteve de fato aqui a carregar. E que eu seria livre, para a minha história contar, independente de alguém acreditar ou não acreditar. E que a história dele? A história dele, eu não teria necessidade mesmo, de espalhar, não. Mas se eu desejasse uma coisa ou outra contar, seria 100% verdade para essa que aqui está. O resto é com cada um nesse lugar. Porque se eu sou 100% verdade da vida que eu estou a levar, por que eu posso ou iria duvidar do que eu posso realizar? Eu sei de fato graveto, catar, para o fogo alimentar, a leitura realizar e saber o momento certo do ponto colocar, deixando todas as possibilidades de ali voltar, mais graveto pegar, para de fato o fogo alimentar, conforme o divino dia esteve a me realizar na casinha tão pequenininha que ele esteve de fato a preparar, só para de fato no mundo dele eu estar. E a minha assinatura casar de forma perfeita com a dele. Disso eu nunca estive a duvidar. Não cheguei de fato nesse patamar. Sim, sabendo de fato levantar, o café preparado, da casa cuidar, saber de fato a hora de almoçar e sair do bom dia para o boa tarde, para o boa noite. Sem eu de fato ninguém prejudicar. Ninguém pode falar que eu estive a prejudicar. Mas leitura eu estive a realizar. E se leitura eu estive a realizar, com toda certeza, alguém pode me perguntar sobre cada leitura, sobre cada nome que eu estive de fato a colocar. E eu vou saber graveto pegar e vou de fato o fogo levantar. E eu quero ver mesmo se a gente vai poder de fato, sim, como costumeiro, simplesmente repudiar, o repúdio, nota de repúdio. Eu não coloco nota de repúdio para ninguém nesse lugar. Eu apenas vou de fato leitura realizar nas condições de vida que eu estou de fato a levar. Não criaria tantas histórias assim. Se não houvesse algum tipo de verdade em mim. E se é assim, como vão poder me desmentir? Sim, se os registros estão ali e depois a coisa esteve a surgir. Os registros estão antes de, a coisa chegou depois de. Então não tem como simplesmente me desmentir. Registro público. Aqui. Obrigada. Bom dia.